Opúsculo Humanitário, escrito por Nísia Floresta, edição atualizada com estudo introdutório e notas de Peggy Sharp Valadares, edição em domínio público, Cortez Editora e INEP. Narração de Livros por Osmose, na voz de Príncia de Resende. Agradeceria muito se você pudesse deixar o gostei aí abaixo. Obrigada. Prefácio. Ela era uma mulher de muitos nomes, também de muitas vidas. A sua preocupação maior, o sonho pelo qual lutou tanto quanto teve de energias, foi o de elevar a mulher brasileira à plenitude de suas potencialidades humanas. Dionísia Pinto Lisboa, ou Dionísia Gonçalves Pinto, ou Nísia Floresta Brasileira Augusta, ou apenas Nísia Floresta, como simplificadamente a têm identificado os raros e rarefeitos estudos que a mencionam. Morreu fora do seu país em 1885. Os seus restos mortais retornaram ao solo pátrio e hoje repousam naquela terra em relação a que, nisso também antecipadora, ela foi tão ufanista, a ponto de autodenominar-se brasileira. Hoje, uma cidade do Nordeste lhe dedica o próprio nome, mas a imensa maioria dos seus compatriotas ignora a existência de Nísia Floresta. De tal forma tem sido o acesso ao pensamento dessa mulher extraordinária, até mesmo por especialistas e bibliófilos. Não podemos, por essa razão, disfarçar o contentamento muito especial em poder contribuir para entregar de novo ao leitor brasileiro um dos títulos mais significativos da produção intelectual de Nísia Floresta. O Opúsculo Humanitário retorna à segunda edição nada menos que 135 anos depois de ter escandalizado as brasileiras e brasileiros dos tempos imperiais. Nele está contida, em sua forma mais elaborada, a tese de Nísia Floresta, como educadora feminista e reformadora social. Indiscutivelmente também, descontentado o encantamento romântico próprio de seu estilo, a sedução de que era possuído do romantismo brasileiro, privilegiadamente, coevo de um país que construía, também de forma romântica, o seu sonho de independência. O arcabouço das ideias de Nísia Floresta será ainda um desafio à contemporaneidade nacional. O cuidado religioso, a devoção mesma de que fomos tomada desde a primeira aproximação à obra da autora, nos obriga a dizer que mantivemos, na atualização ortográfica do texto da presente edição, toda a fidelidade que nos parecia obrigatória para assegurar o perfeito sentido da mensagem da autora. Todavia, não nos dispensamos, onde e quando necessário, de nos indagar se Floresta, dirigindo-se de imediato a leitores de jornal, não teria hoje o cuidado de impressar a seu texto a plástica que a dinâmica dos tempos atuais, elétricos, nervosos, sincopados, estaria a exigir. Acreditamos ter operado num meio termo que respeite tanto inteiro o corpus original e devolva ao mesmo tempo ao leitor moderno as páginas que, de princípio, se destinavam ao homem e à mulher comum. Queremos manifestar nosso agradecimento às fontes financiadoras que nos facilitaram os recursos para a confecção desse trabalho. Em primeiro lugar, a Fundação William e Flora Hewlett, da Universidade de Illinois, e a Fundação Beckman, da mesma universidade. Finalmente, ao assistente de pesquisa, Sebastião Moreira Duarte, nossos sinceros agradecimentos pela eficiente colaboração e apoio, que tornaram esse trabalho uma tarefa menos árdua e um aprendizado constante. Peggy Sharp Valadares. Introdução. Um caso saliente da omissão seletiva por quem passa as mulheres nos cânones da vida intelectual é o nome de Nísia Floresta Brasileira Augusta, figura revolucionária da sociedade do século XIX e precursora do moderno movimento feminista no Brasil. Seu trabalho de escritora e educadora apenas superficialmente foi reconhecido pela crítica e, no entanto, a especificidade do seu discurso penetra o amplo espectro social. Visto sob o ângulo da subjetividade feminina,
em um tempo em que a maioria das mulheres não só não escrevia, como nem mesmo recebia instrução formal. O pensamento e a ação de Nísia Floresta são um exemplo de contribuição literária dos mais raros e, sob dois aspectos pelo menos, servem para desvelar o passado histórico das mulheres, como uma fonte pela autora mesmo personificada e pelo contraste do quadro histórico em que se situa, por ela vividamente retratado, contra o qual edifica a sua obra multifária. E, todavia, os escritos de Nísia Floresta têm permanecido inacessíveis ao público brasileiro, especialistas incluídos, desde nada menos que por mais de um século. Afora notas esparsas em compêndios de história da literatura ou em livros de referência, ela foi quase completamente relegada ao esquecimento. Nota da editora. Para uma relação completa da bibliografia sobre Nísia, veja Zélia Maria Bezerra Maris, Nísia Floresta Brasileira Augusta, Natal, Editora Universitária, 1982, páginas 51 a 54. Não tendo tido, desde a sua morte, mais que 2 pequenos trechos reeditados, segundo a nota da editora. A primeira tentativa de reeditar a obra de Nísia Floresta deu-se em 1935, quando Fernando Osório incluiu no seu livro Mulheres Farroupilhas, Porto Alegre, Livraria do Globo, 1935, páginas 62 a 71, um manuscrito de autoria de Nísia Floresta, intitulado Fanny ou Modelo das Donzelas, por N.B. Augusta, em 8 de abril de 1847, Colégio Augusto, a seguir. Em 1941, adulto da Câmara, publicou a História de Nísia Floresta, Rio de Janeiro, Irmãos Pogente, 1941, no qual transcreveu alguns trechos da obra e fez um estudo extenso da biografia da autora. Adalto da Câmara também reeditou na Revista da Federação das Academias das Letras, Rio de Janeiro, página 2 a 3, 66 a 88, 1938. O poema Lágrima de um Caeté, antes publicado em 1849, Rio de Janeiro, tipografia de L.A.F. de Menezes. No mesmo volume aparece outro artigo de Adalto da Câmara, intitulado Bibliografia de Nísia Floresta, em que também constam passagens da obra da autora. Ivan Lins, na História do Positivismo no Brasil, São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1964, transcreveu alguns trechos da correspondência entre Nísia Floresta e Augusto Comte, no segundo capítulo dedicado à autora. A correspondência de Augusto Comte, destinada a Nísia Floresta, foi publicada numa edição especial de 100 exemplares, intitulada Sept Letter Inédites de Auguste Comte, a Senhorita Nísia Brasileira, Rio de Janeiro, sede central de Primeiro Apóstolo Positivista do Brasil, 1888, em francês. Fim da nota da editora. Foi através do esforço recente da pesquisa feminista, oferecendo uma leitura reinterpretativa do papel social da mulher, que o nome de Nísia Floresta voltou à circulação. Sinal dos tempos, em 1985, ela abriu o calendário preparado por Maria Lúcia de B. Motti e lançado pelo Conselho Estadual da Condição Feminina em São Paulo, e como esboços biográficos, os de Socorro Trindade e Zélia Maria de Bezerra Maris mostram ademais que, através de Nísia Floresta, o feminismo brasileiro, não obstante a escassez de documentos e a dificuldade de encontrá-los, tem feito para reescrever o passado histórico da mulher no Brasil. Nota da editora Terceira. Ver Socorro Trindade, Feminino, Natal Editora Universitária, 1981, e Zélia Maria Bezerra, como citado. Fim da nota da editora. Para Socorro Trindade, a primeira feminista brasileira foi a índia potiguar Clara Camarão,
figura de destaque nas lutas contra os holandeses durante a primeira metade do século XVII. Nos campos de batalha, ela liderava um grupo de índios no incentivo aos combatentes pró-Portugal para heróicos feitos de armas. 2 séculos adiante, Clara é continuada por outra guerreira de sua atual terra, chamada Dionísio Pinto Lisboa. Quarta nota da editora. Até o nome verdadeiro de Nísia Floresta é objeto de controvérsia. Maria Lúcia de Bemote, nas informações fornecidas ao Conselho Estadual da Condição Feminina em São Paulo, no citado calendário de 1985, registra o nome da autora como sendo Dionísia Gonçalves Pinto, informação que, aliás, é sugerida pela chamada de alguns catálogos bibliográficos, nos quais o sobrenome Pinto identifica a autora. Nome real, fim da nota da editora. Nome real de Nísia Floresta, que não encarnou nenhum papel lendário, mas elevou-se à categoria de primeira mulher brasileira a publicar e divulgar suas ideias revolucionárias, tanto no Brasil quanto na Europa, e em 3 línguas diferentes: português, francês e italiano. Nísia Floresta é a versão abreviada de um pseudônimo que Gilberto Freire entende como composto dos seguintes elementos: Nísia, final do nome de Dionísia; Floresta, pelo lugar onde ela nasceu, no Rio Grande do Norte; brasileira, para lembrar a nacionalidade da mulher que deixou seu país em 1849 e, com exceção de 2 intervalos, passou a viver na Europa; e Augusta, para guardar a memória de seu segundo marido, Manuel Augusto de Faria Rocha, morto de repente em 1833 com apenas 25 anos. Quinta nota da editora. Citado por Zélia Maria Bezerra Maris, página 23, ver também Luiz da Câmara Cascudo, O Sítio Floresta, em O Livro das Velhas Figuras, Natal, Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, 1978. Fim da nota da editora. Ela também assinou os escritos com os pseudônimos de Telesila, B.A. e Une Brasilienne. É muito pouco o que se sabe sobre a juventude de Nísia Floresta. Nascida em 1809 ou 1810, na então capitania do Rio Grande do Norte, Dionísia Pinto Lisboa foi a primeira filha do casamento, realizado em 1808 entre o advogado português Dionísio Gonçalves Pinto Lisboa e a viúva brasileira Antônia Clara Freire. Sexta nota da editora. Nos estudos publicados, existe discrepância quanto à data de nascimento da autora. Adalto da Câmara registra-o como tendo ocorrido a 12 de outubro de 1809. O calendário do Conselho Estadual da Condição Feminina também situa o ano de 1809 como data de seu nascimento. Ivan Lins segue a mesma versão. Socorro Trindade e Zélia Maria Bezerra Maris trazem a data 12 de outubro de 1810, sem maiores explicações. A confusão existe no próprio túmulo da autora, na cidade de Nísia Floresta, no Rio Grande do Norte. Nele, 2 lápides distintas registram, uma ao lado da outra, as 2 datas acima. Fim da nota da editora. Dessa união nasceram mais os filhos F. Clara de Medeiros e Joaquim Pinto Brasil. Outros registram também a existência de uma irmã mais velha de Dionísia, possivelmente fruto do primeiro casamento de Antônia Clara. Nísia viu a luz do sítio Floresta perto da antiga cidade do Papari, hoje denominada Nísia Floresta. Adalto da Câmara menciona que a autora morou por algum tempo, em 1819, na cidade de Goiânia, Pernambuco, onde o seu pai havia se estabelecido quando chegou ao Brasil. Mais tarde, ela regressa ao estado natal, mas irá deixá-lo em definitivo após a Revolução de 1824 por causa das perseguições políticas movidas contra a família. Um pouco antes disso, 1822 ou 1823, Floresta já está casada com Manuel Alexandre Seabra de Melo, marido imposto, segundo a mentalidade da época, a quem irá abandonar quando se transferir para o Rio Grande do Norte. Partindo de sua terra, ela se detém de novo em Goiânia, onde chega a conhecer um estudante de direito,
Manuel Augusto de Faria Rocha, ou Augusto, como ela lhe chamava. Será este o parceiro da sua própria escolha, e ainda que pouco dure tal união, será dele que Floresta haverá de ter todos os seus filhos. A permanência em Goiânia é curta, pois logo a família se muda mais uma vez, primeiro para Olinda e depois para o Recife. No dia 17 de agosto de 1828, o pai de Nísia Floresta é assassinado a mando de um certo capitão mor, A. Uchoa Cavalcante. Nada de certo se sabe sobre o motivo do crime, nem maiores detalhes existem sobre o assassino. Os poucos estudiosos de Nísia Floresta são concordes quanto a uma possível anulação de seu primeiro casamento, antes de ela unir-se a Manuel Augusto de Faria Rocha, o qual em 1832 formava-se bacharel em Direito pela Faculdade de Olinda. O primeiro filho desse novo matrimônio morreu ainda no berço. A ele seguiu-se a filha Lívia, nascida a 12 de janeiro de 1832. O terceiro, Augusto Américo, já foi nascer no Rio Grande do Sul a 12 de janeiro do ano seguinte, pois em 1832, Floresta, juntamente com o marido, a mãe e duas outras irmãs, tinha deixado Pernambuco para ir morar em Porto Alegre, provavelmente a convite de um cunhado residente nessa cidade. O batizado de Augusto Américo deu-se a 4 de agosto de 1933. 15 dias depois, Floresta perderia um marido que de fato amara. É durante essa primeira época de viuvez, a partir de 1834, que Floresta, autodidata, inicia-se no magistério. Em 1837, ela se transfere para o Rio de Janeiro, juntamente com a família e os 2 filhos, onde durante os próximos 17 anos manterá um estabelecimento de ensino para meninas, o Colégio Augusto, que abriu as portas no dia 15 de fevereiro de 1838. O colégio funcionou inicialmente à Rua Direita, 163, hoje Rua 1º de Março, e depois a Rua Dom Emanuel, 20, com entrada pela Travessa do Paço 23. Após 11 anos no Rio, Nísia deixou o Brasil e foi para a Europa. Como um motivo para a viagem, conta-se que a filha Lívia, nessa época com 14 anos, sofreu uma queda de cavalo e os médicos lhe recomendaram uma mudança de ares. Então, no dia 2 de novembro de 1849, embarcou a mãe, a filha e o filho Augusto Américo na galera francesa Ville de Paris, com um destino a Havre, na França. Esta foi uma viagem de certo modo definitiva, pois à exceção de 2 curtos intervalos, nunca mais a autora voltou ao Brasil para aqui fixar domicílio. Durante os próximos anos permanecerá na Europa, onde haverá de publicar suas obras em italiano e em francês. Sobre sua vida no Rio de Janeiro também poucos detalhes são concretos. Os documentos disponíveis referem dados conflitantes sobre a vida particular e sua participação na sociedade de então. Bezerra Maris conta, por exemplo, que em 1842 Floresta fazia conferências abolicionistas e republicanas no Rio, mas disso não existe evidência nem em suas obras nem nos jornais da época. O que sim aparece ser informação concreta é a crítica que se fazia ao Colégio Augusto, cujo programa de estudos incluía disciplinas tais como latim, caligrafia, história, geografia, religião, matemática, português, francês, italiano, inglês, música, dança, piano, desenho e costura. Nessa experiência educacional, Nísia Floresta empregou novos métodos de ensino, desconhecidos pelos mestres brasileiros e que ainda hoje seriam considerados inovadores e pedagogicamente sólidos. Nota da editora Sétima. Na atual metodologia de aquisição de segunda língua, usa-se o mesmo método direto que se empregava no Colégio Augusto nas aulas de língua estrangeira. O método direto parece haver consistido no uso exclusivo da segunda língua na sala de aula, sem nenhuma interferência da língua materna. Além disso, a seriedade da pedagoga Nísia Floresta ressalta de sua crítica ao ambiente instrucional do Rio de Janeiro da época.
Ela se opunha à comercialização do ensino por indivíduos incompetentes, que com frequência abriam escolas de bela aparência, mas de pouca substância em seu interior. Para ela, a tarefa educativa era missão que somente os mais qualificados deveria ser confiada. Estes seus sentimentos espelham-se em um artigo anônimo de jornal no qual o problema é discutido, chamando-se os pais à responsabilidade e recomendando o Colégio Augusto por seus vários méritos. Abre aspas. Ao confiar uma filha a um colégio, o pai deve ter os mesmos receios que depois de entregá-la a um mau esposo. Admiramos a facilidade com que, entre nós, se acredita na moralidade protestada num anúncio mais ou menos pomposo de quem abre um colégio. E sem mais exame, se lhe entrega a educação de uma menina, fecha aspas. 8ª nota da editora. O Mercantil, 27 de dezembro de 1847, página 4, citado por Adalto da Câmara, História de Nísia Floresta, página 200. Fim da nota da editora. Mais perigosa ainda, na opinião da educadora, era a ameaça representada por estrangeiros que abandonaram seu país de origem para abrir colégios no Brasil e eram recebidos por uma sociedade enamorada a qualquer coisa da Europa, sem consideração sobre a qualidade. A educação das mulheres no Brasil de princípios do século XIX estava organizada ao redor da dicotomia europeia entre a instrução e a educação. Aos homens se instruía para desenvolver o intelecto, às mulheres se educava para formar o caráter. Não se considerava o desenvolvimento intelectual das meninas como um benefício em si mesmo, nem como meio de realização da personalidade individual. O propósito principal da educação da mulher brasileira era conservar a pureza em sua conotação sexual e assegurar um comportamento correto perante a sociedade. Contrapondo-se a essa mentalidade, Nísia Floresta formava o conceito de seu colégio como uma instituição séria para a instrução das mulheres, em um tempo em que o programa de estudos para elas que se atinha, na maioria dos casos, ao ensino da costura e dos bons modos. Embora poucos, os artigos de jornal que louvavam o sucesso de suas alunas e a competência intelectual delas foram frequentes, o bastante para que tanto o colégio como sua diretora se fizesse objeto da calúnia por parte dos competidores estrangeiros da autora, porque ela ousou pronunciar-se em relação a eles, porque teve a coragem de ser ela mesma contra o conservatismo da época. Os seus concorrentes acusaram-na de adotar uma posição considerada masculina. Abre aspas. As audácias da diretora, seu caráter sui juris, assim citado, suas ideias já conhecidas em prol da reabilitação da mulher, causaram mal-estar entre as rivais assustadas, entre os catões que aborreciam aquela mulher metida a homem, pregando a emancipação do seu sexo, batendo-se pela extinção da odiosa tirania masculina, escrevendo nos jornais, estigmatizando os senhores de escravos, afrontando desassombradamente seculares preconceitos. Fecha aspas. Início da nota da autora, Adalto da Câmara, página 57, fim da nota da autora. Tais críticas eram, visivelmente, indicadoras da ideologia dominante a respeito do lugar da mulher na sociedade. Os comentários desfavoráveis sobre o colégio e seu programa de estudos progressivos também vinham acompanhados de ataques caluniosos à vida pessoal de sua diretora. Segundo Adalto da Câmara, sua mera presença na sociedade carioca incitou a publicação de artigos que aludiam a envolvimentos amorosos dela, tanto com amantes masculinos quanto com suas alunas. Alguns artigos de jornal da primeira metade do século XX insinuavam que a decisão tomada por Floresta de ir embora para a Europa talvez fosse mais uma fuga, resultado direto de tais incidentes desagradáveis. O Colégio Augusto, no entanto, aberto desde 11 anos antes, não encerrou suas atividades com a saída de sua idealizadora. Até 1856, esteve sob a direção de uma pessoa de quem não se guarda notícia.
Daí para frente, uma notícia no almanaque La Emerte anunciava que uma ex-graduada do colégio, Lívia Augusta de Faria Rocha, a filha de Dionísia Floresta, era a nova diretora do estabelecimento. E embora Nísia tenha voltado 2 vezes no Brasil, de 1852 a 1856 e outra vez de 1875, de 1872 a 1875, não há evidência de que, durante esses períodos, tivesse reassumido sua posição à frente do educandário. Durante sua longa residência na Europa, Floresta continuou comprometida com os problemas educacionais, tendo com frequência expressado sua admiração pelas técnicas pedagógicas europeias, ao observar, por exemplo, a cena idílica de uma mestra alemã com um grupo de meninos num parque para o que se hoje chamaria uma excursão científico-escolar. Ela recorda com saudade suas experiências anteriores, contrastando-as com o método de instrução que está presenciando. A educadora brasileira sentiu que seu próprio coração e espírito, abre aspas, se harmonizavam para instruir a mocidade. Apenas esta se limitava a ministrar lições entre as paredes de um estabelecimento, e em um país onde não se compreende ainda todo o alcance de uma educação geral que forma simultaneamente o moral e o físico, ao passo que a mulher que estava diante de mim, instruía, viajando seus alunos, cujos pais sabem apreciar as vantagens desse método, que fará rir aos espíritos ainda atrasados, fecha aspas. Nota da editora Nise Floresta, Itinéraire de Voyage d'Allemagne, Paris, F. de Dode Ferres, de 1857. A passagem é citada em tradução portuguesa por Adalto da Câmara, página 39. Fecha aspas. Sabemos também, concretamente, que a partir de 1851, Floresta passa a mandar da Europa artigos para publicação em jornais cariocas, entre os quais o Brasil Ilustrado, o Liberal, o Diário, o Novo Mundo e o Jornal do Comércio. Em 1852, ela retorna da Europa, desembarcando no Rio de Janeiro no dia 10 de fevereiro, juntamente com seus 2 filhos, Lívia e Augusto Américo. Em 1855, por ocasião de uma epidemia de cólera que graçou no Rio de Janeiro e que só na capital do Império matou mais de 6.000 pessoas, Floresta serviu como voluntária na enfermaria de Nossa Senhora da Conceição, à Rua da Quintanda, 40, aderindo ao movimento de solidariedade humana da sociedade europeia. A 25 de agosto do mesmo ano, na mesma cidade falecia aos 75 anos, Antônia Clara Freire, sua mãe, vítima de uma pneumonia no mesmo endereço onde funcionava o Colégio Augusto, à Travessa do Paço 23. No dia 10 de abril de 1856, Floresta retorna com a filha à Europa, a bordo do vapor francês Cadix, com destino ao Havre. O seu filho permanece no Brasil durante 16 anos até 1872. Ela não voltará ao Brasil. Durante esse tempo, viajará sem parar pelo Velho Mundo, residindo na França, na Itália, visitando várias vezes a Alemanha, a Bélgica, a Suíça, a Sicília e a Inglaterra, e pelo menos uma vez a Grécia. Cansando finalmente de tanto peregrinar, fixa-se na cidade de Rouen, na França. Em 31 de maio de 1872, a passageira do paquete inglês Neva, Floresta retorna ao Brasil, onde permanece até 1875. Desta vez a filha fica em Lisboa. A filha Lívia fica em Lisboa como preceptora dos filhos de uma família amiga. Durante essa estada no Brasil, Joaquim Pinto Brasil, irmão de Nísia, falece no Rio de Janeiro. A 24 de março de 1875, ela volta em definitivo para a Europa. Finalmente, no dia 24 de abril de 1885, a autora veio falecer na cidade de Rouen, também vítima de uma pneumonia, como a mãe, e com os mesmos 75 anos de idade. Se estabelece o ano de seu nascimento em 1810, em Rio de Janeiro,
e em 1911, segundo se admite, a filha Lívia Augusta Gade faleceu em Cannes, na França, depois de casada pela segunda vez. A notícia da morte de Nísia Floresta não provocaram maiores comentários no Brasil. O Jornal do Comércio, no dia 26 de maio de 1885, e o País, no dia 27 do mesmo mês, publicaram a notícia da sua morte. No Jornal do Comércio há vários anúncios de missas celebradas em memória da autora, encomendadas por sua família e pelas alunas do Colégio Augusto durante maio e junho, no Rio de Janeiro. Nota da editora. Ver adalto da Câmara, página 210 e 211 para reprodução dos óbitos e convites para a missa. Fim da nota da edição. Nessa ocasião, o seu filho Augusto Américo dirigia a casa de ensino, que então funcionava, abre aspas, no muito saudável arrebalde do Engenho Novo, fecha aspas. Nota da editora, adalto da Câmara, página 40. Fim da nota da editora. Em 1894, no lugar do Colégio Augusto, passa a existir o Colégio Loureiro para meninos, dirigido por Francisco Luiz Loureiro de Andrade, Rua Souza Barro, 19, Engenho Novo, que disse tê-lo comprado em 1892 de uma viúva que não deixara filhos, a esposa do falecido filho de Nísia Floresta. Nota da editora, adalto da Câmara, página 40, fim da nota da editora. Com a venda do Colégio Augusto e a morte de Nísia e Augusto Américo, termina seu legado institucional no campo do ensino. No dia 12 de outubro de 1909, no sítio Floresta, em Papari, Rio Grande do Norte, foi erigido um monumento a Nísia Floresta, por proposta de um congresso literário sob auspícios do então governador do estado, Alberto Maranhão. Em 1954, o monumento é ampliado para receber os restos mortais da autora, translados de Rouen, da França, por iniciativa do governo brasileiro. Os despojos, levados à igreja matriz de Natal, foram guardados definitivamente no túmulo em Papari, no dia 3 de abril de 1955, num acontecimento marcado por solenes homenagens do povo e das instituições culturais. As muitas peripécias e andanças de Nísia Floresta põem à mostra o roteiro intelectual dessa mulher, antecipadora de tempos e de ideias. Já no Recife, em 1832, entre os seus 22 e 23 anos, ela tomou contato com o principal tratado feminista da época, A Vindication of the Rights of Woman, de Mary Wollstonecraft. Essa obra foi publicada em Londres em 1792 e expunha a ideia de que a verdadeira liberdade requer a igualdade entre mulheres e homens. O objetivo de Wollstonecraft era responder ao argumento de J. J. Rousseau quando este insistia em que, educada, as mulheres iriam perder seu poder natural sobre os homens. Réplica à escritora inglesa, abre aspas, é este justamente o ponto a que me dirijo. Não advogo que tenham poder sobre os homens, mas sobre si mesmas. Fecha aspas. Nota da editora, Carol W. Poston, edição A Vindication of the Rights of a Woman, New York, Norton e Companhia, 1975, página 62. Fim da nota da editora. Aí está a passagem-chave da obra de Wollstonecraft. As misérias e os defeitos próprios da mulher surgiram por causa da sua dependência em relação aos homens. A educação é um passo para a independência. A solução será habilitar todas as mulheres para saírem ao mundo, proporcionar-lhes a oportunidade de desenvolvimento do intelecto para ganharem dignidade pessoal e chegarem a ser filhas mais devotadas, irmãs mais carinhosas, esposas mais fiéis, mães mais razoáveis e melhores cidadãs. Enfim, era o propósito de Mary Wollstonecraft, criar um novo sujeito social, a mulher que se constitui a si mesma,
como alguém que busca realizar-se. O primeiro trabalho de Dionísia Pinto Lisboa foi a divulgação da obra da escritora britânica. O texto utilizado não foi o original em inglês, mas a versão francesa transposta em tradução livre, 56 páginas apenas para o português, e publicado sob o pseudônimo Dionísia Floresta Brasileira Augusta, com o título de Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens. Adalto da Câmara menciona uma segunda tiragem desta obra em Porto Alegre e a possibilidade de ter saído uma terceira no Rio de Janeiro. Ver Adalto da Câmara, página 115. Wilson Martins, com quem é preciso concordar, argumenta contra a existência dessas edições extras. Nota da editora: Wilson Martins, História da Inteligência Brasileira, São Paulo, Cultriz, 1987, segunda versão, página 306, fim da nota da editora. É importante guardar o sucesso significativo de Dionísia Floresta na disseminação das ideias de Wollstonecraft no universo da cultura brasileira. A sua filiação inicial com as ideias utilitaristas da escritora inglesa, desenvolvidas depois por John Stuart Mill, coloca-a precisamente dentro da tradição do feminismo liberal. Paradoxalmente, porém, sua formação intelectual ela recebeu pela via dos filósofos franceses da Ilustração, tais como Rousseau, Montesquieu e Condorcet. Além disso, a familiaridade posterior em sua vida e a amizade íntima com Auguste Comte, o pai do positivismo, complica ainda mais a multidão de influências e tradições intelectuais subjacentes à sua obra. Esta extensão faz-se a nota específica e dominante do seu feminismo, sempre presente e fecundo, mas, no entanto, tão difícil de conciliar num conjunto unitário. Elucumbrada numa emotiva linguagem romântica, esta tensão é visível principalmente no Opúsculo Humanitário, a coleção de 62 ensaios pedagógicos que ora se desenvolve a circulação. Nota da editora: Opúsculo Humanitário, Rio de Janeiro, M.A. Silva Lima, 1853. Mas a tradução das ideias de Mary Wollstonecraft apenas começava o trabalho revolucionário de Dionísia Floresta. De seus escritos sobre a praxis da educação brasileira, publicado no Brasil e na Europa, ressalta a preocupação pelo ensino, que ela acreditava capaz de, mudando as consequências, mudar a vida material e concreta das mulheres. Seus estudos, que se dedicam notadamente à educação feminina, tratam da ausência da mulher no mundo, a ausência que se dá diante de si mesma, e levantam a tese de que os limites e os modelos dessa educação estão determinados pelos homens, que não querem contrariar os interesses da sociedade que tem o domínio. Com esse espírito, Dionísia Floresta publicou várias obras pedagógicas anteriores ao Opúsculo Humanitário. Depois do Direito das Mulheres e a Injustiça dos Homens, em 1832, saíram os Conselhos à Minha Filha. Em 1842, desses conselhos, houve mais uma edição brasileira, além de uma tradução italiana e outra francesa. Em 1847 é publicado Fanny, ou O Modelo das Donzelas. Nota da editora: Fanny, o Modelo das Donzelas, foi lançado ao público a 8 de abril de 1847, assinado com o pseudônimo N.B. Augusta. É o mesmo discurso publicado por Fernando Osório em seu livro Mulheres Farroupilhas. Outro discurso moralista não existe hoje, é da Cis ou a Jovem Completa, também de 1847, pequena lição moral de 15 páginas dedicada às alunas de seu colégio. Nota da editora: Da Cis ou a Jovem Completa, assinado por N.F.B.B.A, foi lançado em julho de 1847 pela tipografia de F. Paula Brito, no Rio de Janeiro. Fim da nota da editora. Adalto da Câmara afirma ter manuseado o único exemplar desse folheto na biblioteca de Henrique Castriano, em Natal,
mas Maris, dizendo ter consultado a mesma biblioteca, dá-o como perdido. Nota da editora. Maris, página 29. Este discurso foi publicado no Rio de Janeiro pela tipografia de F. Paula Brito. Ainda em 1847, aparece o discurso que as educandos dirigiu a Dionísia Floresta Brasileira Augusta em 18 de dezembro de 1847, de 6 páginas. Nota da editora, esse discurso foi publicado no Rio de Janeiro pela tipografia de F. Paula Brito. Em 1849, A Lágrima de um Caete, poema de 39 páginas sobre a Revolução Praieira, assinala o ingresso de Dionísio Floresta no campo fechado da literatura e a obrigação de se associar o seu nome pelo tema e pelo estilo aos seus contemporâneos da escola romântica como Gonçalves Magalhães e Gonçalves Dias. Nota da editora. A Lágrima de um Caetê foi editado no Rio de Janeiro pela tipografia de L. A. F. Menezes. Fim da nota da editora. Nessa sequência, em 1850, aparece Dedicação de uma Amiga, romance histórico em 2 volumes, nota da editora. Dedicação a uma Amiga, assinalado com o pseudônimo de B.A., foi publicado em Niterói pela tipografia fluminense de Lopes e Companhia. Inocêncio Francisco da Silva, em seu dicionário bibliográfico, explica que a obra seria composta em 4 volumes, dos quais somente 2 foram publicados. O opúsculo humanitário levou a assinatura de B.A. e foi editado no Rio de Janeiro pela tipografia de M.A. da Silva Lima, num volume de 8 capítulos com 178 páginas e mais uma errata no final, tendo aparecido inicialmente como artigo sem assinatura no Diário do Rio de Janeiro. A publicação foi interrompida no capítulo 20, depois os originais foram entregues a Silva Lima, que os enfeixou em um livro. Enquanto isso, o liberal, de sua propriedade, transcreveu os capítulos aos 2 e 3 a cada dia, de 7 de julho de 1853 até 21 de maio de 1854, já depois de estar um livro circulando. O opúsculo segue-se em Paris, itinerário de um voyage à Alemanha. Nota da editora. Este livro, assinado por Floresta Augusta, foi editado por Fumich de Doide, Freres et Cie. Em 1859, apareceu a Scintillem do Anima Brasiliana, nota da editora. Lei Brasiliana também foi assinado por Floresta Augusta Brasileira. O livro foi publicado em Florença, Itália, na casa da editora de Barbera, Bianchi e Companhia. Este livro reúne 5 trabalhos em prosa: o Brasil, o abismo sobre as flores da civilização, a mulher, viagem magnética e, finalmente, um passeio aos jardins de Luxemburgo. Depois, como separa da Scintillem Brasília, publicado em Paris num volume de 49 páginas. Nota da editora. Le Brasil foi publicado pela livraria André Massagne. Fim da nota da editora. Em 1861 ou 1864, conforme variam as notícias a respeito. Lise Floresta escreve Trois ans en Italie, suivis d'un voyage en Grèce, assinando-o como Une Brasilienne. Nota da editora. O primeiro volume foi publicado em Paris por E. Oento. O segundo volume é da mesma editora. Fim da nota da editora. O primeiro volume tinha 392 páginas, o segundo volume, de 358 páginas, foi logo depois publicado em 1872, assinado também por Une Brasilienne. A última publicação, considerada como a obra mais rara de Dionísio Floresta, trata-se de Fragments d'un ouvrage inédit, que é um capítulo de suas memórias, com 111 páginas, publicado com o pseudônimo de Senhorita Brasileira Augusta. Nota da editora. Os fragmentos foram publicados em Paris por Acherre em 1878,
dão-se como perdidas as seguintes obras de Nísia Floresta, anotadas por ordens de data de publicação: Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens, 1832, da S ou Jovem Completa, 1847, da Dedicação a uma Amiga, 1850, e Inspirações Maternas, de data desconhecida. Fim da nota da editora. Não seria de desprezar a colaboração jornalística dessa extraordinária mulher, embora seja praticamente impossível identificar tais escritos, pois afora as iniciais de B.A., ela, conforme Maris, não raro simplesmente punha tão só 3 asteriscos em lugar de seu nome, ou mesmo não assinava nada. 3 artigos no Jornal do Brasil Ilustrado já foram atribuídos a ela: A Página de uma Vida Obscura, Um Passeio no Aqueduto do Carioca e Pranto Filial, de 1857. Nísia Floresta foi profundamente influenciada por 4 filosofias políticas em voga na metade do século XIX e pelas ideais daí recorrentes, a saber, filosofia da ilustração, o idealismo romântico, o positivismo e o utilitarismo. Como representante da filosofia ilustrada, que influiu mais tarde no pensamento romântico, Rousseau, ao elaborar seu modelo de cidadania, parecia tão preocupado com a igualdade de direitos quanto parecia desinteressado, visivelmente, em criar um espaço para a participação das mulheres na esfera pública. Nota da editora. Para uma estimulante apreciação do modelo de cidadania de Rousseau sobre a possibilidade de uma leitura feminista desse modelo, vide Margaret Conovan. Rousseau, To Concept of Citizenship, em Kennedy Ellen Emendo Susan, editora, Women in Eastern Politics Philosophy. New York, St. Mary's Press, 1887, páginas 78 a 105. Como desdobramento, por sua vez, do pensamento iluminista, o ideal romântico da feminilidade independente viu nos poderes do amor um paradigma para a reforma político-social. Segundo os românticos, a reforma da sociedade começaria nos centros da vida privada, do ponto inicial de boas relações em que indivíduos alcançassem uma nova compreensão de si mesmos. As modificações se difundiriam para o quadro mais amplo da sociedade. Nota da editora, Ursula Vogel, Humboldt and Les Romantiques, em Kennedy Emendus, editora Women in Eastern Politics Philosophy, página 121. Fim da nota da editora. Daí que a hierarquia de valores românticos, igualmente, não tivesse em alta estima uma postura política por parte da mulher. Somente mais tarde, com o desenvolvimento do utilitarismo, ela passaria a ser um objeto de interesse do domínio da política. Antes do advento do utilitarismo, entre 1820 e 1826, haviam aparecido os opúsculos de Augusto Comte, que representam a primeira etapa de suas obras principais. É improvável que seja mera coincidência a repetição do termo no título do opúsculo humanitário de Nísia Floresta. Com efeito, já por volta de 1851, se havia estabelecido a familiaridade da autora com o Comte, quando, durante sua primeira permanência de 3 anos em Paris, havia assistido a uma das conferências do filósofo francês sobre a história geral da humanidade. Ao voltar à Europa, em 1856, ela apresentou a Comte com uma cópia do seu opúsculo, assim apreciado por ele numa carta a Pierre Lafitte, datada de 30 de setembro de 1856. Abre aspas. Desde que fiquei inteiramente livre, fiz as leituras excepcionais que espontaneamente prometera. O opúsculo em português, além de revelar-me que eu sabia indiretamente mais uma língua, inspira-me sólidas razões para esperar se torne a nobre dama, sua autora, dentro em breve, uma digna positivista, susceptível de alta eficácia para nossa propaganda feminina e meridional. Nota da autora, Yvonne Lins, página 20. Fim da nota da autora. Embora Nísia Floresta não tenha realizado todas as esperanças de Augusto Comte quanto à disseminação da doutrina positivista no Brasil, mais tarde em sua carreira chegaria a situar-se plenamente no domínio do pensamento comtiano.
As suas primícias como escritora sugerem que já se inclinava a essa tendência, mas traziam ainda colorações das correntes filosóficas anteriores. Os opúsculos de Comte, descrição e análise de um movimento da história europeia, concluem que nem a revolução nem a ciência podiam efetuar a reorganização da sociedade. Essas mudanças mais profundas ocorreriam somente por meio de uma síntese das ciências e com a criação de uma política positivista. Nota da editora: Raymond Aron, Main Cruising Sociology Stuff, No. 1, New York, Doubleday, 1968, páginas 75 a 80. Fim da nota da editora. Comte viu a difusão do pensamento científico e a atividade industrial como uma contradição ao pensamento teológico e militar do passado. Para ele, a única maneira de superar essa crise seria criar uma nova ordem social que valorizasse o pensamento científico. Nesse rumo, elaborou o seu sistema de ideias científicas que, segundo acreditava religiosamente, iria presidir a reorganização geral da sociedade. No conjunto de suas ideias, Comte enfatiza a igualdade das relações familiares, uma relação de veneração entre filhos e pais e uma complexa relação de autoridade ou obediência entre esposo e esposa. No entanto, a autoridade do homem é inferior, porque é uma atividade intelectual, enquanto que o poder espiritual da mulher, o poder do amor, ao parecer inferior, é essencial para a família e, portanto, muito mais nobre. De acordo com essa estrutura familiar, o lugar da mulher como esposa submissa e como mãe delicada lhe permite alcançar um estado de superioridade moral. O cultivo dessa posição da mulher dentro da família, Comte o desenvolveu com um tempo até o ponto de transformar o positivismo numa religião que celebrava a virtude feminina. Essa visão da igualdade está baseada na diferenciação das funções e das naturezas. Ao mesmo tempo, observaram na família, abre aspas, são os homens os que têm a experiência da continuidade histórica, os que aprendem qual a condição da civilização, os que controlam a transmissão da civilização de uma geração para outra. Fecha aspas. Nota da editora 33, Aron, página 111. Fim da nota da editora. Por outra parte, a visão utilitarista dos direitos políticos iguais, tais como opuseram Wollstonecraft, Stuart Mill e Bentham, enfatizou o conceito de que as diferenças entre os sexos não são naturais, mas sociais, e, portanto, estão sujeitas à mudança quando se objetiva a reforma da sociedade. Intimamente associada com esse ponto de vista estava a consciência, por parte dos utilitaristas, de que as mulheres não podiam realizar suas capacidades nas íntimas relações pessoais, enquanto não fossem reconhecidas como pessoas iguais na esfera pública. Nota da editora, Vogel, página 122. Fim da nota da editora. A perspectiva de Nise Floresta sobre as mulheres e sobre a possível reforma da sociedade brasileira parece assimilar de modo eclético elementos dessas quatro correntes de pensamento anteriormente referidas, de uma ou outra forma visíveis no conjunto da produção escrita da autora. O opúsculo humanitário, de modo especial, reflete uma tensão básica entre duas dessas filosofias. Por uma parte, Nise Floresta era prisioneira de certos modos tradicionais de pensar a respeito da mulher, por ela herdados da Ilustração e do Romantismo. Por outra parte, estava tentando libertar-se desses paradigmas mais tradicionais e abraçar as novas filosofias mais liberais que iam fazendo o ambiente da metade do século XIX. O próprio pai do positivismo percebeu essa ambiguidade e esse conflito no centro mesmo do pensamento da autora. Numa carta ao Dr. Audi Diffret, datada de 29 de março de 1857, ele expõe a conveniência de ter Nise Floresta e sua filha de 22 anos como possíveis discípulos de sua doutrina e como participantes potenciais do salão positivista
que ele espera abrir dentro de pouco, e comenta, abre aspas, ambas são eminentes pelo coração e suficientes quanto ao espírito. Acha-se, contudo, a mãe de tal modo imbuída dos hábitos do século XVIII, que pouco devemos esperar da plenitude de sua conversação, embora as suas simpatias remotem ao meu curso de 1851, cuja influência ela não pôde, entretanto, receber senão através de uma única das sessões. Sua filha, porém, comporta uma incorporação completa, que a mãe secundária sem rivalidades, que a mãe secundará sem rivalidade disfarçada. Nota da editora: Feminist Politics and Human Nature. Lins, página 21. Fim da nota da editora. Essa contradição Nise Floresta conservava, enquanto evoluía para uma aceitação mais completa das doutrinas filosóficas de Auguste Comte. Alison Jagger, na crítica que faz das epistemologias ocidentais, afirma que os valores morais básicos da filosofia liberal fundamentam-se na presunção de que todos os indivíduos, sem exceção, são dotados de razão. Nota da editora: Feminist Politics, Human Nature, Totowa, New Jersey, Holman and Isla Held, Publishers, 1983, página 33. 1983, página 33. Fim da nota da editora. Essa afirmação, situada na perspectiva do século XX, não evidencia mais a sua marca polêmica. Esse era, no entanto, um conceito revolucionário na época de Nise Floresta, se considerarmos que nele as mulheres simplesmente não estavam incluídas. Tal noção remota na filosofia ocidental, a ideia de Aristóteles de que as mulheres são seres humanos incompletos e insuficientes por natureza, pertencentes a uma ordem completamente distinta da dos homens. Daí que se considerasse a subordinação da mulher como algo natural, portanto indiscutível, já que socialmente mascarada. É precisamente esse conceito, associado à desvalorização da mulher na relação com o divino, que constitui a metáfora fundamental sobre o que se erigiu a civilização do Ocidente. Nota da editora: Gerda Latner, The Creation of the Patriarchy, New York, Oxford University Press, 1886, página 10. Fim da nota da editora. Segundo a tradição ocidental, os pressupostos básicos sobre o conceito de mulher resumem-se nas 4 seguintes asserções. Primeiro, a natureza biológica feminina, dita e justifica a falta de categoria da mulher. Segundo, a natureza psicológica feminina é mansa, submissa, emocional e logo irracional. Terceiro, a mulher deve estar confinada ao lar e à vida doméstica. E quarto, a mulher serve para criar os cidadãos, mas não serve para ser ela mesma cidadã. Nota da editora: Kennedy and Mendes Edis Introduction, in Women in Western Political Philosophy, página 3. Fim da nota da editora. Era, pois, revolucionaria na época de Nise Floresta a ideia veiculada pela filosofia liberal de que todos os seres humanos são entes racionais sem distinção de sexo. Floresta orienta sua análise à questão do potencial e da utilidade da mulher brasileira na sociedade, com vista principalmente à reforma da consciência nacional, para a qual teria mais valor a autonomia de cada indivíduo. Do positivismo e do utilitarismo provém algumas ideias mestras que ela incorporou à sua crítica. Por exemplo, a ideia de utilidade, o conceito de ser a natureza feminina igual à do homem e da atuação da mulher na esfera pública, e a de desenvolver e aproveitar a habilidade intelectual da mulher para edificar uma sociedade melhor e fortalecer as relações familiares. Tais ideias, em verdade, constituem a base ideológica, o próprio fundamento estrutural das mudanças propostas para a sociedade brasileira no opúsculo humanitário.
Nada a surpreender, em consequência, que a opção abolicionista, republicana, indianista e feminista de Floresta fosse assacada por seus críticos conservadores, como uma acusação contra ela. Quase um século depois, porém, Adalto da Câmara identifica os verdadeiros objetivos do feminismo de Nízia Floresta. Abre aspas. Floresta tinha o mérito de ser desinteressada no seu feminismo. Não tinha empregos em mira, não pretendia prestígio político visando arranjos para os parentes, não se batia pela elevação social da mulher como um pretexto para se fazer notar, para obter gordas comissões na Europa ou cadeira de deputado. Era verdadeiramente um idealismo são que lhe inspirava a luta pela educação da mulher e pela extinção de sua inferioridade. Nota da editora, Biblioteca de Nízia Floresta, páginas 89 a 90, vídeo nota 2. Fim da nota da editora. Como observa esse estudioso, em vez de seu engrandecimento pessoal, Floresta estava sinceramente interessada em apresentar propostas de reformas sociais abrangentes que valorizassem os direitos e a autonomia individual, baseadas no postulado filosófico de que a inferioridade do sexo feminino é uma mera construção cultural e que a mulher e o homem são dotados por igual da mesma natureza humana. No artigo 32 da proposta da Constituição Nacional de 1823, garantia-se a todos os cidadãos a educação primária pública. Na realidade, porém, todos os cidadãos eram os filhos e não as filhas dos homens livres. Elie Safiot assinala que havia um projeto de lei para outorgar uma comenda por elevados serviços prestados à nação e uma condecoração com a Ordem Imperial da Cruz para o cidadão que apresentasse, abre aspas, o melhor tratado sobre a cultura, a educação física, moral e intelectual da mocidade brasileira, fecha aspas. Com base na proposta de um dos delegados, o projeto de lei foi emendado para se ler a mocidade brasileira, abre aspas, de um e outro século, fecha aspas. Nota da edição, Anais do Parlamento Brasileiro, Assembleia Constituinte, 1823, Tipografia do Império, Instituto Artístico Rio de Janeiro, 1872, sessão de 11 de agosto de 1823. Citado por Elie Safiot, a mulher na Sociedade de Classes, Mito e Realidade, São Paulo, Livraria 4 Artes, Editora, 1969, página 203. Fim da nota da editora. Não obstante, antes que se aprovasse o projeto de lei, omitiu-se o acréscimo da frase liberal que incluiria as mulheres. Isso já serve para dar uma ideia de qual seria o significado prático do artigo 32, antes mencionado. Na Constituição outorgada em 1824, declara-se simplesmente, abre aspas, que a educação primária é gratuita para todos os cidadãos. Sendo assunto de legislação ordinária, ao quadro legislativo de 1826 estava comedida a tarefa de redigir em seus pormenores as leis sobre a educação nacional. O projeto de lei, que tratava da organização e da educação primária pública no Império e subscrito por vários deputados, declara o seguinte, abre aspas, haverão, como citado, escolas de primeiras letras que se chamarão pedagogias, em todas as cidades, vilas e lugarejos mais populosos do Império. Continua, serão nomeadas mestras de meninas e admitidas a exame na forma já indicada para cidades, vilas e lugarejos mais populosos em que o presidente da província, em conselho, julgar necessário este estabelecimento. Aquelas senhoras que, por sua honestidade, prudência e conhecimentos, se mostrarem dignas de tal ensino, compreendendo também o de coser e bordar. Fecha aspas, nota da editora. Anais do Parlamento Brasileiro, Câmara dos Deputados, sessões de 1826 a 1834. Tipografia do Imperial Instituto Artístico Rio de Janeiro, seção 16 de junho de 1826, citado em Safioli, página 203. Fim da nota da editora. Uma lei de 1827, ao mesmo tempo em que garantia às mulheres o direito da educação, foi usada sintomaticamente como instrumento de discriminação. Essa lei estabelecia programas de estudo distintos para os colégios primários de varões
limitando as 4 operações fundamentais, o ensino da aritmética às mulheres, e excluindo a geometria. Acontecia, porém, que no pagamento dos salários a mestres e mestras, o critério de diferenciação dos valores se baseava no conhecimento da geometria, de modo que, ao final das contas, as mestras terminavam ganhando menos. Nota da editora, Safiotti, página 205. Além do mais, as mulheres tiveram a sua instrução limitada ao nível das pedagogias, entre aspas, ou seja, os 4 anos de estudos primários, enquanto que os varões se reservavam o privilégio de ascenderem aos graus mais elevados do ensino, liceu, ginásios, academias. O programa de estudos das escolas femininas tinham os seus interesses centrados nas artes da costura, em vez de se preocupar com a instrução acadêmica. Os próprios pais costumavam retirar as filhas da escola mal essas aprendiam a costura, para evitar que aprendessem a ler, escrever e contar. Essa lei de 1827 tinha, em todo caso, uma vantagem. Ao propor a centralização do ensino, acenava com a possibilidade de uma escolaridade básica, uniforme e universal. Entretanto, o ato adicional de 1834 transferiu às assembleias provincianas o poder de legislar sobre a educação pública primária, reservando ao governo central a responsabilidade sobre o ensino secundário superior. Essa medida seria desastrosa para a educação das mulheres, como assinala Safiotti, abre aspas. A emenda constitucional de 34 conferia num país de analfabetos maior importância aos estudos mais avançados do que aqueles com os quais se assentaria o desenvolvimento social e econômico da nação. A formação da mentalidade nacional correria, daí por diante, por conta das iniciativas provincianas, cuidando a União exatamente daquela educação cujos destinos seriam o da diversificação regional. Fecha aspas, nota da editora, Safiotti, páginas 206 a 207. Dentro desse contexto cultural, a aparição de um livro como o Opúsculo Humanitário haveria de constituir uma anomalia. A educação, por meio da superação com problemas da inferioridade feminina, é o enfoque de maior relevo do Opúsculo Humanitário. Mesmo que o livro não revele nenhuma divisão estrutural externa, tem, contudo, uma organização temática interna que se constrói ao redor dos seguintes temas: as condições universais das mulheres através da história, a superioridade da educação da mulher europeia, a situação da mulher no Brasil, recomendações para mudar essa situação e, finalmente, uma expressão de esperança para o futuro. Os 17 primeiros ensaios do Opúsculo Humanitário traçam a evolução das condições femininas desde os tempos mais remotos no Egito, na Pérsia, na Índia, na Babilônia, na Grécia e em Roma, até chegar ao século XIX na Alemanha, França, Inglaterra e Estados Unidos. Logo, Nízia Floresta considera o lugar da mulher na sociedade. Ela viu as mulheres europeias como úteis membros da sociedade, como magníficas educadoras dos jovens, tanto em casa como nas escolas, assim como companheiras inteligentes de seus maridos. Em contraste, a mulher brasileira não podia comparar-se, nem em fortaleza de caráter, nem na moralidade com suas irmãs europeias e norte-americanas, porque eram vítimas do preconceito e da opressão de uma existência enclausurada, do analfabetismo, e serviam só para a procriação. Reveladoras das atitudes prevalecentes à época são essas palavras de um ex-governador da província de Minas. Abre aspas, deve-se ensinar às meninas tudo quanto convém que saiba uma mulher, que tem de ser criada de si e de seu marido. Fecha aspas. Nota da editora, Opúsculo Humanitário, página 82, da presente edição. Todas as futuras citações da presente edição estão incluídas no texto. Fim da nota da editora. Depois de denunciar essas condições imperantes na sociedade brasileira, a autora prossegue a apresentar propostas de mudança, uma reforma educacional compreensiva tanto no setor privado como no público. É sinal de que sine qua non para a restauração da sociedade brasileira, reestruturação da sociedade brasileira.
Aqui recordamos a opinião de Comte de que a reforma intelectual é pré-requisito da reforma social. Concordando com Comte, Nízia Floresta insiste, abre aspas, é partindo dessa experiência que tiramos a conclusão de que, no Brasil, não se poderá educar bem a mocidade, enquanto o sistema de nossa educação, quer doméstica, quer pública, não for radicalmente reformado. Página 111. Fecha aspas. Floresta reconhece que a opressão da mulher é criada pelos homens para seu próprio proveito e que logo eles a usam para que se reforce e se perpetue. Em outras palavras, às mulheres é negado o acesso à educação e logo elas são excluídas de participar na esfera pública devido à sua falta de educação. A justificação de tal opressão provém da tradição da filosofia antiga, a qual descreve a mulher como particularista, emocional e intuitiva, ao contrário do homem, que se considerava universal, racional e reflexivo. A mulher é relegado o lado negativo dessa dicotomia, já que é escrava de suas emoções, naturalmente submissa e servil. Floresta considerou a cultura e as sociedades do norte da Europa superiores à das contrapartes brasileiras, advogando a emulação daquelas culturas e o estudo dos costumes das mulheres, conforme suas palavras. Abre aspas, copiemos antes de tudo a educação que naqueles países se dá à mocidade. Imitemos principalmente os ingleses no respeito à religião e à lei, os alemães no hábito do pensar, no empenho de elevar-se acima de todos os povos pelo estudo e pela reflexão, os franceses em seu espírito inventor e em suas generosas inspirações civilizadoras, a todos no gosto pelo trabalho e no desejo sempre progressivo de engrandecer-se por seu engenho e atividade. Página 101, fecha aspas. Ela admira especialmente as inglesas por seu espírito de ordem, por sua convicção dos direitos individuais e pela inclusão da mulher em sua própria definição de individualidade. Na opinião de Floresta, as inglesas são ainda mais distinguidas que as mulheres de outros países europeus, porque, gravando-se-lhe do espírito, quase logo ao sair do berço, a consciência de que sua própria mulheres europeias, porque, abre aspas, gravando-se-lhe no espírito, quase logo ao sair do berço, a consciência de sua própria dignidade, e ela compreende muito cedo a nobreza do sexo a que pertence e a importância do cumprimento de seus deveres. Fecha aspas, página 23. Os brasileiros haviam herdado dos portugueses o costume muçulmano de pôr debaixo de chave as mulheres, de rodeá-las com escravos e de abandoná-las na ociosidade e na ignorância. Mas as inglesas jamais tiveram que ser vigiadas na ausência dos pais e esposos. Portanto, como lembra a autora, o componente religioso-moral da educação também é distinto porque confere à mulher a oportunidade de respirar a atmosfera da sinceridade, a liberdade e a independência que se caracterizam o espírito da nação britânica em geral. Um panorama breve das condições gerais da educação brasileira na época em que Floresta desempenhava suas atividades pedagógicas iluminará algumas das razões que levaram a autora a propor ideias sobre a reforma educacional. Um indício da pouca importância que se dava a essa educação é o fato de que dos 55.500 jovens que estavam matriculados no Brasil em 1852, quando a autora se preparava para publicar o Opúsculo Humanitário, somente 8.443 eram mulheres, instruídas em escolas de precárias condições. Página 81. As mestras eram elas mesmas mal educadas e, segundo Nízia Floresta, o programa de estudos de tais escolas visava literalmente a arte da sedução e os deveres domésticos. Contemplando a educação brasileira como completamente deficiente desde a base, Floresta acreditou que o componente religioso-moral do sistema inglês continha os princípios fundamentais que deveriam seguir de inspiração à reforma educacional brasileira. Se a religião e a moralidade fossem a causa final da educação, as mulheres seriam instruídas no desenvolvimento da verdadeira virtude desde a tenra idade.
A educação religiosa moral, vista assim, é uma cadeia indestrutível que vincula a mulher a seus deveres. Floresta compara a mulher sem religião a uma flor formosa, mas de olor repugnante, uma flor que somente de longe se podia admirar. A religião reforça as naturais qualidades femininas, sustém e consola a mulher nas circunstâncias mais difíceis de sua vida. É uma bússola invariável que lhe indica seus deveres e a leva a cumpri-los. Lamentavelmente, a educação religiosa, tal como se levava o efeito no Brasil da época, também deixava a desejar e é criticada pela autora. A moralidade relaxada do clero brasileiro, seu comportamento depravado e seus costumes preguiçosos são indicadores do estado geral da decadência do Brasil na metade do século XIX. Um dos objetivos fundamentais da educação religiosa moral superior haveria de ser ensinar as mulheres a instruir os seus filhos e a assumir os seus deveres naturais de mães. Nízia Floresta crê que esta é a contribuição principal da mulher à esfera privada, especialmente à luz das condições deploráveis encontradas nas escolas da época. Abre aspas. Uma mãe bem educada e suficientemente instruída para dirigir a educação de sua filha obterá sempre maiores vantagens, aplicando-se com tenra solicitude a inspirar-lhe como emulação o sentimento da própria dignidade, que qualquer diretora não conseguiria obter de suas educandas. Fecha aspas, página 91. Seria errôneo, porém, pensar que a plataforma de Nízia Floresta fosse somente para o benefício das mulheres de classe alta. Ela também se preocupa e se inquieta com as condições da mulher da classe pobre, da crescente classe média, da escrava africana, assim como da Índia. Abre aspas. É, portanto, em favor de todas as mulheres brasileiras que escrevemos, é a sua geral prosperidade o alvo de nossos anelos. Quando os elementos dessa prosperidade se acham ainda tão confusamente marulhados nos labirintos de inveterados costumes e arriscadas inovações. Fecha aspas, página 130. A autora observa a condição da mulher, da camada trabalhadora, verdadeiramente oprimida devido à falta de acesso à educação, o que resulta em sua desvantagem tanto econômica quanto culturalmente. Ela divide, com efeito, a sociedade brasileira em duas classes, a rica e a pobre, encarando o crescimento da classe obreira como um passo importante no caminho da independência feminina. Abre aspas. Se se instituísse uma classe pública de operárias em toda parte de trabalhos, ofereceria a uma parte das famílias desvalidas do Brasil não somente um meio seguro de as livrar da miséria, mas ainda de habitá-las para um futuro que não está longe. Fecha aspas, página 132. Essas escolas serviriam para preparar a mulher para uma vida financeiramente independente, dando-lhe os meios para que pudessem ter uma profissão autônoma. É interessante observar que Floresta se refere aqui a uma classe pública de operárias, conceito totalmente novo no Brasil da época, ainda que proveniente das ideias então em voga no continente europeu. No entanto, notemos que no caso brasileiro, ela amplia esse conceito para incluir também o sexo feminino, vendo que o crescimento da classe obreira seria um passo importante para a independência feminina. A contraparte da mulher urbana, a cabocla ou mulher índia, ela a define como, abre aspas, dessa interessante e infeliz porção da humanidade que se tem de mais em mais entranhado em nossas florestas, ou vive aqui e ali decimada em mesquinhas e desorganizadas aldeias. Fecha aspas, página 143. Contudo, Floresta considera os costumes das Índias como lição de humildade para a sociedade brasileira. Embora não fossem tocadas pela moralidade da educação religiosa, as Índias haviam sido modelo de virtude e de heroísmo em períodos de paz e de guerra. Companheiras fiéis e submissas a seus maridos, jamais deficientes de espontaneidade, essas mulheres se afanam dentro e fora do lar. A autora as elogia também como mães, abre aspas. E de vê-las hoje mesmo como nós a vimos,
nos restos de algumas aldeias ao norte e ao sul do Rio de Janeiro, desenvolveram no estado intermediário do selvagem e do civilizado, ligadas dia e noite a seus filhinhos, por mais fortes vínculos de natural afeição de que muitas mães de nossa sociedade, não deixando-os como muitas destas em seio estranho, algumas vezes mesmo enfermos, para irem tomar parte nos prazeres do mundo ou satisfazerem uma etiqueta da sociedade. Fecha aspas, páginas 147 a 148. Nem participaram jamais as índias no costume de negar a seus filhos o leite de seus seios, como faziam as brasileiras, que permitiam a seus bebês mamarem, abre aspas, leitinho puro, fecha aspas, que vai contaminando, abre aspas, o físico como o moral, fecha aspas, página 93. Nízia Floresta comenta até o mesmo costume da fidelidade conjugal entre as índias, apontando-as como modelos morais e citando a falta do adultério entre as indígenas. Em contraste com as índias, a brasileira típica aparece ser vazia, ociosa, preguiçosa e imoral. Entretanto, como Floresta observa, se a inteligência não tivesse sexo, se a debilidade física feminina não fosse uma justificação conveniente para proibir-lhe de receber iguais oportunidades de educação, então, dadas as condições apropriadas, logo as mulheres seriam mais úteis à sociedade. Contudo, Floresta estabelece limites à sua teoria, abre aspas, não partindo a doutrina de Helvécio sobre a igualdade da inteligência em todos os homens, sabemos que todas as mulheres não podem ser igualmente instruídas, ainda mesmo quando a todas se proporcionasse os meios de cultivar o seu espírito. O que pretendemos é possível, justo e de rigorosa necessidade, isto é, que todas sejam bem educadas em suas respectivas situações. Fecha aspas, página 65. Tendo em mente essas limitações, Floresta prognostica o resultado da educação de suas compatriotas, abre aspas, melhor educação, destino mais digno delas, fecha aspas, página 156. Os jovens brasileiros cresceram expostos às duplas influências decadentes de um sistema de escravidão em que aprenderam, por exemplo, a imitar o comportamento negativo, não somente dos senhores, mas também dos mesmos escravos. Devido às condições abjetas em que viviam os escravos e à ignorância em que os deixou a sociedade, muitas vezes estes se viram obrigados a recorrer a atividades criminosas para sobreviver. Floresta recomenda que as meninas de famílias endinheiradas sejam enviadas para os melhores colégios, nos quais os seus estudos sejam regulados por um horário específico e onde não presencie os males inerentes ao sistema escravagista. Cláusula, segundo a autora, abre aspas, essencialmente necessária para o bom resultado da educação. Fecha aspas, página 92. Vimos como Floresta incorporou certos conceitos positivistas e utilitários ao seu pensamento publicado. No entanto, quanto à questão do determinismo biológico e ambiental, ela era mais ambivalente. Apenas em parte a autora aderiu ao cânon determinista, aceitando a crença de sua época, de que a natureza humana foi determinada pela história e pelo ambiente, os agentes temporais, sociais e culturais que formaram o homem, e ela rechaçou. Porém, o terceiro fator do triunvirato determinista, a raça, aí incluído o determinante biológico genético, porque, obviamente, o indivíduo não deve considerar-se incompleto, imperfeito nem inferior, simplesmente porque lhe coube a sorte de nascer mulher. No entanto, Nízia Floresta viu claramente que dos três fatores deterministas, o único que se podia mudar era o ambiente. A sociedade ou ambiente poderia ser transformada e melhorada por meio de uma educação correta a que deviam ter acesso todos os seres humanos. Na peroração a seus compatriotas, a autora olha para adiante, para o futuro da América do Sul, para o dia em que as mulheres sejam completamente integradas à sociedade, como verdadeiros sujeitos. Nízia Floresta se dirige aos pais, aos governantes e a seu povo, e lhe pede que ponderem a seguinte questão, abre aspas.
Não vos diz a consciência que a mulher, nascida nesta vigorosa terra superabundante de magnificências naturais, respirando sobre um céu radiante no meio da poesia de tão admirável natureza, não se pode limitar ao papel que até hoje é representado? Fecha aspas, página 159. A exortação utópica de Floresta culmina com uma súplica emotiva de que se eduque a mulher para prepará-la nessa caminhada. Abre aspas, educai para isto a mulher e com ela marchai avante na imensa via do progresso, a glória que leva o renome dos povos à mais remota prosperidade. Fecha aspas, página 1160. Esta nota de esperança no pedido final do opúsculo humanitário antecipa o binômio positivista, abre aspas, ordem e progresso, fecha aspas, que depois se transformará em ordem de comando na ideologia republicana brasileira e mostra como, sem maiores contatos e impregnações até então da filosofia kantiana, Nízia Floresta já havia elaborado por seu próprio esforço uma síntese pessoal que iria, sem maiores surpresas, desaguar e ampliar-se ao contato mais próximo com o pensamento positivista. 100 anos depois, a experiência de Nízia Floresta como pedagoga e escritora, como sujeito comprometido com a produção do significado, da representação e da representação de si mesma, pode vincular-se com o projeto da teoria feminista, porque esta se constitui como, abre aspas, uma reflexão sobre a prática e a experiência, uma experiência em que a sexualidade é ponto central porque determina, por meio da identificação do sexo, a dimensão social da subjetividade feminina, a experiência pessoal da sua sexualidade e uma prática dirigida primeiro ao enfrentamento dessa experiência e à mudança concreta, material e consciente da vida das mulheres. Nota da editora Teresa de Laurentiis, Elise Dozent, Blooming, Indiana University Press, 1884, página 184. Vista por essa perspectiva, a obra de Nízia Floresta teoriza a prática política de uma específica realidade social e rearticula essa realidade sobre o prisma da experiência histórica das mulheres. Afinal, o sumo do seu projeto é interceder pelas mulheres, desenredar a contradição em que vivem as mulheres e ajudar cada uma a se fazer mulher.